Oi, pessoal. Agora na aula de filosofia nós vamos ver um pouquinho sobre a indústria cultural e a cultura de massa, tá bem? Então, primeiro vamos ver sobre o conceito, né? O conceito ele foi desenvolvido por dois sociólogos, por Adorno e Horkheimer. E se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, né? Que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, né? Que utiliza as técnicas do sistema capitalista. Dessa maneira, as músicas, os filmes, os espetáculos, as obras e as outras obras também, elas são desenvolvidas sob a lógica de produção em massa, que é uma produção para muitas pessoas, para atingir várias pessoas. Então há um pensamento dominante, né, que passa a influenciar o modo como os artistas produzem e como os telespectadores consomem a cultura. Então, nesse conceito, um quadro, uma música são reproduzidos de formas padronizadas, mesmo que possuem cores e estilos diferentes, né? Segundo Adorno e Horkheimer, o objetivo da indústria cultural é simplesmente o lucro e a manutenção do pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da população, que precisa ser mantida presa na ideologia dominante. Mais adiante vocês vão começar a perceber isso que acontece no dia a dia. E onde que surgiu essa ideia de de indústria cultural de massa? Então, os sociólogos, né, os alemães Adorno e Horkheimer, eles escreveram um livro, a Dialética do Esclarecimento, né? Que aborda a noção de indústria cultural. Isso lá no ano de 1944. E nesse período, o mundo testemunhava a consolidação dos regimes totalitários, né? Vocês devem lembrar que foi bem na época em que acontecia o advento, o evento do nazismo no mundo. Então, e com isso, os próprios estudiosos eles precisaram se refugiar em outro país por causa do tal livro, né? Por causa da perseguição que sofreram, porque por estar tratando de um assunto tão diferente na época, né? Ou divergente aos donos do poder na época. Com todo esse cenário político que acontecia, o nazismo acontecendo, influenciou os intelectuais a refletir como a cultura também pode ser utilizada para legitimar determinados interesses, né? Os autores acreditavam que a indústria cultural trata as pessoas como uns simples consumidores, acríticos. Acríticos é que não demonstram é, crítica ao regime imposto, né? Ao regime do nazismo ou ao regime que acontece no momento. E que são definidos a partir dos produtos consumidos, incluindo a produção artística. E pensando nesse sentido, a indústria cultural define os produtos culturais, a sua quantidade e o tipo a ser consumido. Ela se encontra a serviço das classes dominantes, por isso que ela é gerenciada de acordo com as necessidades e interesses. Assim é promovido um padrão no qual as manifestações culturais devem se adequar para fazerem o sucesso. E aí eu vou falar para vocês das características da indústria cultural. Então, na indústria cultural, o lucro é a finalidade, a padronização dos gostos e interesses dos consumidores, massificação dos produtos e a homogeneização dos produtos. Filmes, músicas, novelas, peças, etc., são semelhantes e por isso acabam fazendo sucesso.
Quer dizer que eles seguem uma mesma linha, né? O mesmo padrão entre eles. E a cultura de massa em geral, ela é um bem precioso produzido pela humanidade. E, e faz parte da cultura geral também. Então, por cultura, nós entendemos que a cultura é um conjunto de hábitos, né, costumes, religião ou religiões, os idiomas, as produções artísticas ligadas a um grupo específico de pessoas, ou seja, a uma comunidade ou uma sociedade. Por exemplo, a nossa cultura daqui do Rio Grande do Sul é a cultura gaúcha, as danças típicas, a culinária típica, a, as brincadeiras típicas. Então, isso é uma cultura regional, que é a nossa característica aqui do Rio Grande do Sul. E dentro desse recorte, nós temos a cultura autêntica e a cultura inautêntica, que a cultura inautêntica é a cultura de massa, que é produzida em larga escala e serve como artifício para fazer girar o mecanismo capitalista, que é aquela cultura do consumismo, né? Que tu tem que consumir aquela cultura por meio dos lucros com a produção cultural e com a manipulação das massas, que serve aos interesses políticos e mercantis. Agora nós vamos ver o que é a cultura de massa. Nós vimos o que é a indústria cultural, o que ela produz, como ela produz, e agora vamos ver o que é a cultura de massa. Para quem é, o que acontece na cultura de massa. Então, a cultura de massa, ela é produzida, aliás, ela não é produzida, ela é reproduzida. A ideia da cultura de massa não é criar algo autêntico, sabe? Mas reproduzir incessantemente o que já foi produzido, até que a demanda pelo objetivo reproduzido esgote. E para conseguir atingir o maior número de espectadores, no que gerando assim um lucro maior com menos esforço e gasto. Então ela não produz qualidade, ela produz a quantidade. Posso citar também um caso, um grande comunicador brasileiro, Abelardo Barbosa. Se não ouviram falar, os pais de vocês com certeza ouviram, assistiram e conheceram na época, que ele ficou imortalizado pelo seu nome crítico, pelo seu nome artístico, que eu não vou dizer, vocês vão ter que pesquisar. Vocês vão ter que pesquisar a história de Abelardo Barbosa. Pergunte para o pai, para a mãe, com certeza eles vão saber responder para vocês. Mas ele lançou uma frase que ainda circula até hoje na mídia, né? Que diz assim, ó, na TV nada se cria, tudo se copia. Tá? Então, um exemplo bem prático, que vocês vão se dar conta que isso acontece diariamente com qualquer um de vocês, na família, algum conhecido, isso vocês conseguem ter essa percepção de que acontece. Por exemplo, assim, ó, um carro aparece no comercial, né? Ou mesmo até em um filme ou uma novela, e aí ele se torna um objeto de desejo das pessoas, por ter sido utilizado pelo ator tal, pela atriz tal. Que nem essas propagandas de carro que tem uma atriz global, uma atriz ou uma influenciadora digital, né? Todo produto apresentado por qualquer pessoa do meio artístico, ele vira um objeto de desejo das pessoas. Então, a pessoa faz aquela propaganda e aí tu quer aquele carro, mas porque foi o ator tal, a atriz tal que demonstrou o carro, né? Isso acontece com a bebida, com os alimentos, grife de moda. Então, qualquer produto vinculado diretamente ao conteúdo apresentado ou indiretamente, até aqueles anúncios de intervalo de um vídeo ou outro que vocês assistem no YouTube, até esses digital influencers tem aí também, tudo que eles... Como é fácil, né, para uma criança, tudo que eles postam lá, como o Felipe Neto e outros ali, aquele boneco do Felipe Neto,
Toda criança vê e quer porque quer. Então ele está sendo influenciado pela indústria da indústria cultural de massa. Também o hábito de fumar também, por exemplo, que ficou muito popular nos Estados Unidos, né? Após uma disseminação de filmes de Hollywood. Era bonito fumar, aparecer fumando. E hoje em dia, né, eles não levavam em consideração o mal que faz à saúde. Hoje em dia são obrigados a ter propaganda que combata esse consumo, né? Então, eu acho que a gente nem vê muito mais propaganda favorecendo o tabagismo. Então, fica uma reflexão para vocês. Com certeza, vocês são da geração da cultura de massa. Tudo que aparece, o celular da moda, vocês trocam o celular de cada 6 meses, uma vez por ano, então isso é cultura de massa. Vocês estão fazendo papel, massa de manobra para o produtor do vídeo, para quem produz o aparelho, para quem produz a marca da grife, enfim. Fica bom analisar o papel do consumo, né? Do consumo pessoal nessa parte sobre a cultura de massa. O que tu consome que realmente te traz algo de bom, que agrega alguma coisa culturalmente. Vamos só pensar na parte cultural. De tudo que tu assiste durante o dia, o que agrega de bom culturalmente. Anotem e me mandem que eu quero. Tô louca para saber o que vocês vão falar, tá bem? Obrigado.